Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. E o vídeo de hoje nós vamos tratar de planos da escola, planos da escola, isso mesmo, né? Os documentos que são feitos na escola. Tem muitos planos, planejamentos, projetos, e é sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. A começar, por exemplo, do planejamento escolar, que representa um plano que vai orientar aí a prática docente durante, por exemplo, um ano letivo, né? Um ano letivo completo. No planejamento escolar, a equipe docente, a coordenação, elas se organizam e consideram estratégias, metodologias, de modo que o professor faça na sua sala de aula algo que esteja em consonância com a escola como um todo, né? Também com os documentos oficiais, ou seja, com a legislação, com aquilo que apregou aí as normativas a respeito de currículo, a respeito da escola. Principalmente quando a gente fala do PPP, o Projeto Político Pedagógico, né, que é a característica da escola. Eu já falei aqui em vários vídeos a respeito só do PPP, que ele é realmente o DNA da escola, é como se fosse o RG, né? Ele é a identidade da unidade escolar. E é preciso a gente lembrar, falando, né, também em legislação, que o planejamento de início de ano, sabe aqueles dias que todas as escolas fazem uma parada antes de começar o ano letivo, uma semaninha, uns dias ali para se prepararem, e todos os anos acontece da mesma maneira. Isso envolve diretamente os professores e outros profissionais da escola, né, como coordenador pedagógico, enfim, os outros auxiliares docentes, né, as pessoas que estão mais diretamente envolvidos com a parte pedagógica. Eles estão ali naquele planejamento de início de ano, para quê? Para montar o planejamento do ano, daquele ano letivo, né? Para aquela escola, de acordo com as características daquela unidade escolar. E é nesse momento que a escola vai colocar no papel todas as suas intenções, o que é que aquela escola vai fazer ao longo daquele ano, o que é que ela pretende atingir em termos de objetivos educacionais. Belezinha? Vamos aprofundar um pouquinho esse assunto e resolver a questão. Bom, falando aí de plano, planejamento, etc., o que a gente tem que ter em mente? A primeira coisa, primeiríssima coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente vai falar, né, de plano, planejamento, etc, 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 projeto, né, seja lá o que for, plano de ensino, plano de aula, tudo isso a gente vai ver aqui. Mas o que a gente tem que ter em mente? Sabe o quê? Uma coisa extremamente importante que vai dar o tom para cada uma dessas ações. É a função, ó, função da escola, né? Ó, função da escola. Essa escola está no mundo para quê? Qual é a função dessa escola? Precisa ter clareza disso antes de mais nada, antes de que qualquer plano seja feito. É mais relevante na hora da elaboração, né, que os profissionais todos parem para refletir. Isso é, para olhar o que aconteceu no ano, no bimestre, no semestre passado e identificar qual é o melhor caminho para garantir a aprendizagem dos estudantes, né? Para garantir o sucesso, que afinal de contas é isso que a escola pretende, que os estudantes aprendam. Então, qual é a função da escola? Essa escola está no mundo para quê? Ensinar o quê? De que maneira? Como? Isso tudo tem que ser reflexão nesse momento aí de trabalho coletivo, né? Evidentemente, você já percebeu que essa ação é uma ação o quê? Né? Essa ação de reflexão, essa ação de estudos, de pensamento, né? De partilha, é uma ação política.
certo? Porque eu não vou fazer um planejamento, um plano, um projeto sozinha. Eu dependo de outras pessoas, eu dependo da função da escola, eu dependo de discutir, de saber e identificar esta escola quer o quê? Para eu, na minha sala de aula, desenvolver um trabalho que esteja em consonância. Então, é tudo parte de um processo. É uma ação política, é preciso também que as pessoas assumam uma postura e que tomem decisões. Ó, decisões são tomadas, escolhas são feitas. Então, um bom planejamento, ele está longe, muito longe, gente, de ser um mero preenchimento de planilha, de formulário, sabe? Preenche aqui esse documento que o seu plano está feito. Não é assim que se faz um plano, um planejamento. A gente tem que considerar várias outras questões que estão, inclusive, extrapolando os muros da escola. Por exemplo, a Unesco. A gente tem que considerar lá os 4 pilares da Unesco. Sabe? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, né? São os pilares da Unesco que vão dar um tom, um direcionamento para a função da escola. Então, pautado nisso, ok, né? Já entendi, temos que seguir aí os 4 pilares da Unesco, né? Para uma educação de qualidade. Agora, os ODS, né? Os objetivos gerais, né? Para um planeta sustentável. Agora, vamos pensar aqui em termos de Brasil. O que mais que a gente tem e tem que respeitar e entender que precisa ter este cuidado na hora do planejamento, na hora do plano, na hora do projeto? A BNCC. Bom, primeiro a Constituição, a LDB, né, que já primam por nos orientar a respeito disso, mas primordialmente o que nós temos aqui, ó, então vamos falar aí de hierarquia. Vou colocar aqui, ó, Unesco, né? Ó, Unesco. A gente tem também o que? Ó, a BNCC. Isso para falar de uma questão assim mais diretamente de currículo, né? Além da BNCC, o que mais que a gente tem que dita aí questões da ordem pedagógica, da ordem curricular? As DCNs, né? As diretrizes curriculares nacionais. Nós temos também os PCNs, né? Que também são os parâmetros curriculares nacionais. Bom, então, nós temos que olhar para essas diretrizes, para essas normativas, para essas orientações com um olhar atento, porque isso precisa ser respeitado. Outra questão extremamente importante, né? Quando a gente fala aqui, por exemplo, né, da função da escola, tem um documento que está diretamente ligado aí com essa função da escola. Qual que é? A gente já falou disso hoje. Ó, é o PPP, né? É quem vai dar a característica da escola, quem vai imprimir ali as peculiaridades daquela unidade escolar. O PPP também é um documento no qual se colocam todas as expectativas curriculares daquela unidade escolar. E a gente tem que ter em mente todas essas vertentes, todas essas questões para a gente fazer um bom planejamento. Então, a gente conclui que um planejamento escolar, ele é o quê? Um processo de organização, porque não é só um documento, lembra que eu acabei de falar? Não é só um formulário para você preencher, mas ele é um processo, e é um processo de quê? De organização, ó, organização, certo? De coordenação, de orientação do quê, né? Então, é um planejamento escolar, é uma forma de organização da ação docente, ó, da ação docente, certo? Bom, para quê?
para ele articular todas as atividades escolares que vão ser desenvolvidas aí ao longo do ano. Portanto, o planejamento escolar, ele começa lá no comecinho do ano letivo, resgatando o ano anterior, né? Tendo uma reflexão sobre o qual foi o desempenho da escola no ano anterior e sempre partir também de perguntas motivadoras. Por exemplo, qual é o objetivo da escola, né? Esta escola aqui está aqui nesse território, nesse mundo, para quê? Qual é a característica desta unidade escolar? O que essa escola vai ensinar? Quais são os conteúdos que vão ser trabalhados? Que aí a gente está também respeitando a BNCC, né, que determina que cada escola desenvolva ali o seu currículo. Então, para chegar aí, né, para chegar no sucesso desse currículo, quais serão os métodos que essa escola vai trabalhar? Quais serão as estratégias que ela vai usar? Quais serão os recursos, né, os espaços, os tempos que ela tem disponível, os recursos humanos, o material? E a avaliação também, porque tudo isso tem que ser considerado. Agora, a gente está vendo aí que tudo isso é num geralzão, no macro, belezinha? Que é o quê? É o planejamento. Então, a gente tem que ter em mente que o planejamento escolar ele é macro, ele é maior. Então, o planejamento escolar ele está aí proposto para organizar a ação docente, né? Para organizar a prática pedagógica. Agora, depois do planejamento escolar macro, tem o quê? Os planos, né? Então, eu tenho o planejamento escolar e aí eu tenho os planos. Ó, vamos descer aqui uma linha, tá? Vamos botar aqui. Os planos. Os planos vão fazer o quê? Eles vão detalhar, ó. Detalhar o quê? A ação docente também, né? Então, o planejamento, ele vai organizar a ação docente e o plano, ele faz o quê? Ele vai detalhar a ação docente, né? Ele vai nortear a ação pedagógica, enfim, ele vai tratar ali o currículo numa maneira mais palatável, né? Então, olha só, a relação, né, entre planejamento, plano e projeto. Em hierarquia, sim, em primeiro lugar vem o planejamento, tá? É ele que vai representar aí desde o início de todo esse processo de fazer, de tomada de decisão e para onde a escola vai. E mais, quais as formas de se chegar, né, naquele lugar que se pretende, naquele objetivo. Então, naquele local que a escola pretende chegar, como é que nós vamos chegar? Mas o planejamento escolar é o quê? Maior. Belezinha? Bom, daí o planejamento é maior, ok, e a gente tem o plano. O plano, por sua vez, ele é menor, né? Ele é resultado já do planejamento, né? Agora, o plano, ele vai descrever, ele vai detalhar tudo aquilo que ficou estipulado lá naquele planejamento. Ou seja, são os objetivos, as ações, os meios que serão utilizados, né, para se chegar naquele objetivo. E por último tem o quê? O projeto, que nada mais e nada menos do que é. É um detalhamento bem no varejo, né, daquilo que vai ser necessário para se atingir um dos objetivos do planejamento, que por sua vez estava previsto ali no plano, né? Agora, os projetos, eles têm que estar dentro do plano de ensino, né, do professor, do docente, mas os projetos, se eles não estão no PPP, eles são ações menores ainda. Percebe? O projeto, ele não vai estar dentro do PPP, porque o PPP, o planejamento escolar, ele é macro, ele é maior. O projeto, ele vai estar ali dentro de um plano de ensino, dentro de um plano de aula, mas não dentro do PPP,
porque as suas ações serão ainda menores. Às vezes pode ser um projeto que vai envolver a escola inteira, às vezes só algumas turmas, um período, ou somente umas turmas específicas, conforme cada proposta ali, ou do docente, ou da circunstância, enfim, daquela característica mais relevante que está sendo trabalhada ali. Mas o que é importante a gente ter em mente? Que o projeto, ele tem um começo, um meio e um fim muito limitados, tá? Ele é uma coisa para começar e acabar. Por isso que ele se chama projeto, percebe? Porque senão seria uma ação duradoura. Bom, agora, na escola, a gente não tem só planejamento, plano e projeto. A gente tem, e você já deve ter ouvido falar bastante em relação aos planejamentos, que temos como, por exemplo, um planejamento participativo, um planejamento estratégico. E o planejamento participativo, o que é? Ele é um planejamento que vai garantir uma característica fundamental para você não esquecer. Ó, voz. Ele vai garantir a voz da comunidade escolar. E quem é a comunidade escolar? Não é só professor e aluno. Pais, alunos, professores, funcionários, comunidade escolar de um modo geral. O planejamento participativo, ele é, porque vai dar voz a muitas pessoas, ele é uma forma de descentralizar, ó, descentralizar poder, né? De descentralização ali da gestão. A escola, então, fica mais plural, fica mais diversa, ela está aí aberta ao diálogo. Então, os espaços ficam mais horizontais, tá? Essa é a grande característica do planejamento participativo. Por outro lado, a gente tem, e logo aí do ladinho, né? Planejamento escolar estratégico. Ele é o quê? É um tipo de planejamento que vai garantir a tomada de decisão. Então, ele vai garantir uma ação contundente, né? Uma decisão. Ok? Aqui é um I, tá? Uma decisão. E ele vai concentrar ali grande parte, né, do poder de decisão de quem? Da equipe gestora, né? Então, ele está ligado à equipe gestora. E a equipe gestora, gente, é feita pela direção, né? Diretor, vice, coordenação pedagógica, enfim, né? Para quê? Para procurar sempre o melhor plano da escola, né? As melhores ações da escola. Ah, tem mais uma coisa que eu estava esquecendo de falar. A gestão da escola, ela precisa levar em conta e ter em mente o quê? A BNCC, né? Isso a gente já falou anteriormente. Mas a BNCC, o que ela tem de tão importante? A BNCC, ela vai orientar especificamente os currículos, né? Mas em questão de planejamento estratégico, a BNCC, ela traz, olha, gente, 10 competências, certo? Olha, são 10 competências gerais e específicas, né, que precisam ser trabalhadas dentro da escola a respeito de conteúdo, de disciplina. Cada saber, cada disciplina, cada conteúdo vai ter que dar conta lá das 10 competências da BNCC. E também, além das competências, das habilidades, olha, habilidades, né? Então, a BNCC é bastante forte essa questão, né? Das competências e das habilidades que precisam ser desenvolvidas para se chegar nas competências, né? Para se atingir as competências. Bom, agora vamos para o plano de ensino. Bom, se o plano de ensino, a gente já viu agorinha, né? Ele abarca aí um período maior, né? Então, ele é um plano de um
de um longo período, tá? Ó, um longo período, tá? Porque ele não é um plano, ele é, em relação ao planejamento escolar, ele é um plano menor, né? O plano de ensino, mas ele é um plano de ensino pensado aí para o ano, para o semestre, para o bimestre, de cada disciplina. Então, o plano de ensino, ele é específico, né? Ó, de cada disciplina. Então, o que vai ser trabalhado em arte ao longo do ano, o que vai ser trabalhado em matemática, em educação física. Então, é uma visão geral, é um macro, mas já direcionado ao currículo, tá? Ao conteúdo. Então, o plano de ensino, eu tenho uma ligação direta com o conteúdo, certo? Que vai ser trabalhado num período maior. Agora, eu tenho um plano de aula. E o plano de aula eu posso chamar de plano docente. Por quê? O plano de aula, ele é um plano menor ainda, né? E ele se assemelha a um roteiro de cada aula. É um micro, né? É aquele momento que o professor vai encontrar com o seu aluno dentro da sala de aula, ou outro espaço qualquer, né, de aprendizagem, mas enfim, que está ali o estudante e o professor. Então, o plano de aula, ele é como se fosse desenhar ali um roteiro daquilo que vai ser trabalhado entre professor e estudantes. E é pelo plano de aula que o professor vai o quê? Sistematizar aquele conteúdo, ó. E aqui o conteúdo, né? Esse mesmo conteúdo para cá, ele vai ser sistematizado, ó. Sistematizado, certo? Ele vai ser sistematizado. Por quê? O professor então vai olhar para este conteúdo geralzão, né, que está no plano de ensino e vai falar, olha, para minha turma, eu preciso trabalhar com tais objetivos que vão atingir aí as necessidades dos estudantes. E aí ele vai elencar as estratégias, a metodologia, as referências, as fontes da onde ele vai tirar esse conteúdo, sabe ali a bibliografia que ele vai utilizar, enfim, os recursos que ele vai utilizar. Então aí tem o plano de aula. Deu para entender mais ou menos aí a diferença? Plano, planejamento, plano de ensino, né? O planejamento participativo, o estratégico, o projeto, né? O plano escolar. Vamos lá resolver a questão e ver como é que esse assunto é tratado pelas bancas. Olá, 2019, Banca Consulplan, Prefeitura de Quadra, no interior de São Paulo, professor da educação infantil. Bom, aí tem uma chargezinha, né? O professor aqui, em alto e bom som, né? Falando, copiem da página 5 até a 999 e joga em cima da mesa, né? Esse calhamaço de papel. E os estudantes, representados aqui por um aluno, né, desmaiando, falando não, né, como quem diz, pelo amor, né, não dá, copiar isso, não dá. Bom, dito isso, né, interpretada aí essa charge, vamos lá. O planejamento escolar é um dos elementos fundamentais para as práticas pedagógicas. Ok, isso mesmo, né? Por meio de um planejamento escolar, é possível a origem dos planos pedagógicos, assim como projetos pedagógicos, ou seja, você chega à origem e da origem você parte para várias outras circunstâncias, né? Situações. Sendo assim, em plano real, concreto, realizável, a ponto de ser possível executá-lo integralmente dentro das condições previstas, é chamado de. Então, essa banca, né, com essa questão, está perguntando qual é o nome do plano, né? Qual é a característica
característica desse plano. Esse plano pode ser chamado como um plano de flexibilidade, de exequibilidade, é um plano prático ou é um plano executivo? Vou te dar uns segundinhos aí para você considerar e pensar qual a sua alternativa correta. Bom, olha só, se a gente está pensando num plano real, olha, um plano real, ele acontece, ele está acontecendo, é do chão da escola, concreto, né? Realizável, ou seja, que pode vir a ser posto em prática, né? Não é um plano utópico que eu escrevo para ficar ali emoldurando no quadro. Não, é um plano que está ali, né? A ponto de ser possível executá-lo, né? Ou seja, ele é um plano factível integralmente, ou seja, o plano todinho ele vai poder ser feito dentro das condições previstas, ou seja, né, daquilo que se considerou ali para aquela circunstância. E aí, isso, né, esse plano é um quê? É um plano que apresenta flexibilidade? Será, gente? Flexibilidade? Um plano flexível é um plano que eu posso alterar de acordo com a circunstância ali do momento. Em algum momento aqui nessa frase, né? Porque essa aqui é a frase determinante da característica do plano. Em algum momento aqui, em alguma palavra, me dá a dica de que esse plano seria flexível, que eu poderia modificar este plano a algum momento? Não, né? Então, não é a característica desse plano não é de flexibilidade. Aí vem exequibilidade. Ah, professor, o que é isso? É de exequível, é de factível, é de execução, né? É de executá-lo. Olha, é possível executá-lo. Então, ele tem exequibilidade. Olha que questão fácil para você responder e gabaritar aqui. Alternativa B, né? Mas aí fala um plano prático. Aqui não dizia se tinha condições práticas ou não. E também, de longe, está de ser um plano executivo, né? Porque a gente está pensando ali dentro da sala de aula. Haja vista a charge, né? Que está focando na sala de aula. E um plano executivo, né? Ele está em outra instância, ele está na instância da gestão, ele não está ali na instância da sala de aula. Então, um plano que tem características de exequibilidade é um plano, sim, real, concreto, olha, realizável, ou seja, ele pode ser posto em prática, né? Ele é um plano que pode ser feito a qualquer momento, ok? Portanto, nossa primeira questão, gabarito correto, alternativa B. Bora lá resolver mais, né? Nossa segunda questão, 2021, Banca Fundatec, Prefeitura de Ametista do Sul, lá no interior do Rio Grande do Sul, professor das séries iniciais. Em relação às diretrizes do Plano Nacional de Educação, estamos falando de PNE, assinale a alternativa incorreta. Alternativa? Vou nem falar, hein? Ó, A. Melhoria da qualidade da educação. B. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. C. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. D. Parcialização do analfabetismo. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica
do país. E aí, qual é a alternativa que você considera que seja a correta para a gente assinalar? Lembrando que a gente tem que procurar a alternativa errada, né? É a alternativa correta para você acertar a questão, não é? Mas você vai procurar a alternativa errada, aquilo que não diz respeito. Cadê minha ponteira aqui, ó? Que não diz respeito ao PNE, né? Ao Plano Nacional de Educação. Beleza? Vamos lá? Ó, melhoria da qualidade da educação. Está previsto ou não está no PNE? Bingo! Está previsto no PNE. É meta, melhoria da qualidade da educação, tá? Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos. Olha, respeito aos direitos humanos, a diversidade, a sustentabilidade socioambiental. Sim, correto, também está lá nos ditames do Plano Nacional de Educação. C. Superação das desigualdades educacionais. Aliás, isso é uma das metas, né, mais importantes. Sim, com ênfase, olha, na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Ou seja, de acabar, né, com a discriminação, de ter uma escola mais inclusiva, uma escola que não trabalhe e não aceite mais discriminação, desigualdade, enfim, né, mobilizada nesse sentido. Sim, ok, perfeito. É isso que o Plano Nacional de Educação pretende, né? Aí, D, parcialização do analfabetismo. Parcialização, olha, parcialização é uma parte, né? Se é uma parte, eu quero que continue uma parte de analfabetos no nosso país. Bingo, é isso aí, olha, nossa alternativa é a alternativa D, né? Porque o Plano Nacional de Educação, ele não quer o analfabetismo, ele quer erradicar o analfabetismo e não parcializar o analfabetismo, deixar só uma parte. Não, deixa aí uns 20% da população analfabeta. Que mal tem? Como que mal tem, né? E promoção humanística, ok, científica, perfeito, cultural e tecnológica do país. Portanto, a nossa alternativa correta para gabaritar aqui comigo, a alternativa D, de tá dando tudo certo. Bora lá fazer a 3. 2023, Banca Quadrix, Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás, Goiás, professor de Educação Física. Bora lá resolver essa questão. Ó, existem 3 modalidades de planejamento que são articuladas entre si. Então, olha lá, primeiro, né? Ó, primeiro, plano da escola, ó. Segundo, o plano de ensino e terceiro, o plano de aula, tá? Então, tem plano de escola, plano de ensino, plano de aula. Acerca do plano de aula, ó, tá falando aqui desse terceiro. Assinale a alternativa correta. É um detalhamento do plano de ensino e nele as unidades e subunidades que foram previstas em linhas gerais são especificadas para uma situação didática real. B. Expressa orientações gerais que sintetizam as ligações da escola com o sistema de ensino e as ligações do PPP, né, do Projeto Político Pedagógico, com os planos de ensino. C. Prevê os objetivos e as tarefas do trabalho docente para o ano ou para o semestre. D. É um documento mais elaborado, dividido por unidades sequenciais, no qual aparecem os objetivos específicos, conteúdos e desenvolvimentos metodológicos. E né, é um
um documento global que expressa orientações gerais. E aí, o que você acha que é de alternativa? Um plano de aula. Ele está considerando aí, né, a respeito do plano de aula. Vamos lá? Olha, então a propositura, né, fala aqui dos 3 planos, formas de planejamento, né? Então a gente tem o plano de escola, né, como sendo o planejamento escolar, ele é maior, né? Então tá aqui, ó, escola, né, como se fosse uma hierarquia. Aí vai para o plano de ensino, né? E depois vai para o planejamento das aulas, certo? Então, essa unidade aqui, ela é hierarquicamente, né? Ela é a menor, ok? Bom, então vamos lá. Alternativa A é um detalhamento do plano de ensino. Ok, até aqui sim, né? A aula vai fazer o quê? Vai olhar para esse plano de ensino, né? E vai detalhar esse plano de ensino, porque o plano de ensino, lembra, é para o ano, é para o semestre, né? Então ele é maior. Então, sim, é um detalhamento do plano de ensino. Ok, até aqui perfeito. E nele, as unidades e subunidades que foram previstas em linhas gerais são especificadas para uma situação didática real. Ok. Bingo! Achamos a nossa alternativa correta, alternativa A. Belezinha? Mas vamos ver as outras? No que é que elas não contemplam a assertiva correta? Ó, expressa orientações gerais. Aqui acabou com a questão. Orientações gerais, gente, que ligam, né, que sintetizam as ligações da escola com o sistema de ensino. Sim, a escola com o sistema de ensino, mas eu não estou falando aqui de orientações gerais, então não é mesmo a nossa alternativa. C. Prevê os objetivos e as tarefas do trabalho docente para o ano ou para o semestre, quer dizer, de uma maneira alargada, de uma maneira maior? Não. Plano de aula ele é menor, né? Então não é para o ano, não é para o semestre. Isso é plano de ensino, muito bem. É um documento mais elaborado, ok. Dividido por unidades sequenciais, ok. No qual aparecem objetivos específicos, conteúdos e desenvolvimentos metodológicos. Olha, desenvolvimentos metodológicos vai estar no plano de ensino, né? Porque eu vou trabalhar com tais conteúdos grandes e maiores, né? Aqueles conteúdos que eu vou trabalhar durante aquele ano, né, que vai estar especificado, olha, em janeiro a gente faz aí o plano de ensino para as outras unidades, então vai ser de fevereiro a dezembro, né, início de dezembro, e aí vai ter plano para mês a mês, por semestre, enfim, né, e os desenvolvimentos metodológicos maiores. Então, olha, para trabalhar com isso, eu vou precisar de tais metodologias, diferentemente de um plano de aula, porque eu vou detalhar as estratégias, as metodologias, inclusive os recursos que você vai utilizar. Então, também não contempla plenamente, assim como contemplou a alternativa A. E é um documento global. Se ele é global, ele é maior. E aí não condiz com o plano de aula, que é cada aula, né? E não vai expressar orientações gerais, ok? Portanto, a nossa alternativa correta, realmente, da questão 3 é a alternativa A. Bora lá resolver mais. Tem mais uma questão. Vamos lá.
Quarta questão, 2020, Fundatec, Prefeitura de Santa Rosa, lá no Rio Grande do Sul, prova para orientador educacional. Antes de começar os dias letivos, os docentes se reúnem com a equipe pedagógica para confrontar as intenções da instituição escolar com a sua realidade. Beleza, tudo isso que a gente já viu aqui agora, né? Ó, a partir disso, elaboram um plano de ação que realmente combine duas condições. Quais condições? O que se deseja fazer e o que pode ser feito. Assim, é possível que a escola se aproxime da sua missão, sem deixar de analisar o contexto no qual ela está inserida. De maneira mais ampla, a construção desse documento precisa do quê? Né? Contemplar o quê? Exceto, ou seja, já sabe o que eu vou falar, né? É isso aí, estamos procurando a alternativa equivocada, errada. Vamos lá. A. Projetos interdisciplinares. B. Gestão orçamentária. C. Reunião de pais e mestres. D. Formação continuada. E E. Avaliações. E aí, o que você acha que não deve contemplar, né? Esse plano maior que vai atuar, né, no plano de ação com as intenções que se pretende ali naquela escola e com o que se tem ali de condições, de variáveis para se atingir os objetivos. E aí? Podemos? Vamos lá? Olha, vamos ver aqui a questão, né? Olha, antes de começar os dias letivos, né, aquele planejamento inicial, né, do ano letivo, todo ano letivo, antes de começarem as aulas, os professores chegam na escola antes, né? Os docentes se reúnem com a equipe pedagógica para confrontar o que? As intenções da escola com a realidade, fatos, né? A partir disso, elaboram um plano de ação, né? O plano da escola, né? É o plano maior, ok? Que combine duas condições. O que se deseja fazer, né? O que se quer, a intenção, o objetivo e o que pode ser feito. Bom, nós queremos isso e disso que a gente quer, como é que disso que a gente quer, o que é que a gente pode? Como é que a gente vai chegar nesse objetivo, né? O que é que pode ser feito? Então, vamos para chegar aqui nesse objetivo, olha, eu tenho que caminhar até chegar aqui. Então, beleza, é isso, né? Então, o que se quer fazer e como é que você vai chegar lá? Então, aí, agindo dessa maneira, né, tendo esta clareza nesse planejamento escolar, certamente a escola vai estar mais próxima da sua função, né, do seu objetivo, para que essa escola veio no mundo, tá? Sem deixar de analisar aí, né, o contexto, ou seja, a realidade na qual ela está inserida. Então, de uma maneira mais ampla, a construção desse documento precisa contemplar. Então, esse documento de plano de ação, este plano de ação maior da escola, ele tem que ter alguns itens. E o que é que está equivocado aqui, né? Qual é a nossa alternativa? Errada, porque ele quer exceto. Vamos lá. A. Projetos interdisciplinares. Bem, nós acabamos de ver ali, né, que o plano maior da escola, né, o planejamento escolar, ele vai contemplar todas as intenções da escola. E se tiver algum projeto da escola que seja um projeto maior, ele tem que estar lá no plano, né? Então, é um projeto interdisciplinar, ele tem que estar previsto lá, ok? B. Gestão orçamentária. Gestão
gestão orçamentária, isso aqui é uma questão mais da ordem administrativa, né? Mais da gestão, né, escolar, e não tanto de um plano de ação da escola como um todo, né? Porque aí ele teria muito mais relação com o que a equipe gestora vai desenvolver e não com um plano de ação que é algo maior, né? Do plano de ação pode advir um plano de gestão orçamentária que sim deve ser feito e desenvolvido, né, pela equipe gestora, ok? Então, é a nossa alternativa, porque estamos procurando a exceção, estamos procurando a alternativa errada. Vamos ver as outras, se realmente devem contemplar um plano de ação? Ó, reunião de pais e mestres. E aí, sim ou não? Claro que sim, afinal de contas, esse plano de ação, ele tem que ser também o quê? A gente viu agora há pouco, participativo, né? É uma gestão democrática, então ele tem que contemplar também, né, a previsão no calendário de reuniões de pais e mestres. Formação continuada também tem que estar previsto ali, porque você tem que considerar a formação dos docentes e de outros funcionários, né, de outras equipes, a própria equipe gestora, coordenação, pessoal da limpeza, o pessoal que colabora ali, né, o pessoal de apoio a secretaria, a outros serviços, né? Biblioteca, merenda, segurança, enfim, né? Sim, tem que ter formação continuada para todo mundo, né? E isso eu não vou ter uma escola de qualidade se eu não primar também pela capacitação dos funcionários, né? Então, tem que estar lá no plano da escola, lembra? Aquele plano de ação que é maior, tá? E avaliações também, né? Porque se eu fico só caminhando e não avalio o trajeto, meu percurso, eu perco meu rumo, né? Eu não consigo corrigir uma rota eventual aí se eu sair do percurso adequado ou previsto. Portanto, nossa alternativa correta para você gabaritar e fechar o dia aqui, né? Ó, alternativa B. Bom, fica aqui meu beijo, meu muito obrigado por você me acompanhar até aqui. Não esquece de colocar aqui nos comentários o que você quer ver aqui pelo canal para a gente fazer um vídeo com todo carinho, especialmente para você. Tudo bem? Beijo grande e até o próximo vídeo.